Uma em cada 4 pessoas sofrem de ansiedade e talvez você seja uma delas. Mas o fato da ansiedade existir, isso não significa que você vai ser assim para sempre, que isso é um estado em que você tem que ser, que essa é a sua forma. Não, não. Isso pode mudar e eu vou te contar como. Eu sou Lisandra Barbuto, psicoterapeuta, amante do ser humano e todo o seu potencial, de como a gente pode mudar, de como a gente pode aprender a fazer diferente para ter uma vida melhor. Então fica aqui até o final que você vai aprender um pouquinho como você pode fazer para mudar essa forma de pensar, mudar esse estado e ser mais livre, sem aquele aperto no coração, sem aquele medo de que as coisas vão ser ruins, de que tudo vai dar errado, porque esse é um dos pensamentos do ansioso, o pensamento catastrófico, fica ali pensando tudo que vai acontecer de ruim. Então, às vezes, ele por aí ele já diz não a tudo, pelo medo de que alguma coisa vai sair errado, de não ter solução. O que acontece com pessoas com ansiedade é que, na verdade, elas têm uma necessidade de controlar. Porque o controle dá aquela sensação de segurança. Mas essa sensação de segurança, ela é um pouco ilusória, porque a vida acontecem coisas todo o tempo. E quando você tem esse excesso de controle, o que acontece é que você também fica com medo dos imprevistos, com medo de improvisar em uma situação em que vai necessitar improvisar. De agir espontaneamente, porque a vida todo o tempo nos traz situações que a gente precisa lidar. Como faz com isso? Então, como estar num estado mais espontâneo, mais receptivo e disponível ao que a vida traz? Então, essa forma de pensar, por que algumas pessoas são mais esperançosas, mais otimistas e outras são tão ansiosas e têm esse pensamento catastrófico que fica ruminando, ruminando o que vai dar errado, ruminando o que não tem solução? Tem um pesquisador, Richard Davidson, ele estudou bebês e ele fez um estudo a longo prazo e descobriu, desde lá, quando ele começou esse estudo, usando eletroencefalograma, que o córtex frontal esquerdo é mais ativo nas pessoas otimistas e esperançosas, enquanto que o direito é mais ativo justamente nas pessoas que têm esse pensamento catastrófico, que pensam que vai dar errado. Mas que interessante que fez esse estudo e descobriu aí essa predisposição que há pessoas em que a atividade cerebral é mais ativa, então levam elas a serem mais otimistas, enquanto que os outros mais pessimistas, porque o lado direito é mais ativo. Interessante. Mas isso é uma sentença? Então não tem jeito? Não, não, não. Isso é uma informação. Mas o fato é que como a gente se coloca na vida e como eu uso a vida em meu benefício e como eu aprendo e como eu mudo e como eu desenvolvo novos hábitos e novas formas de estar na vida, isso muda a minha forma de pensar. Então, se você está se identificando aí com uma pessoa ansiosa, que realmente tem pensamentos mais negativos, uma certa desesperança, não, isso não é uma sentença. E aí agora a gente vai falar como você pode desenvolver uma forma de pensar em que você vai pensar de forma mais positiva. O primeiro passo será a gente começar a mudar a forma de pensar que nos foi colocada aí pelo menos, mais ou menos há 400 anos, por aquele filósofo francês René Descartes. É claro que ele nos ajudou, trouxe muitas contribuições para a humanidade, sim, trouxe, mas também começou a impor aqui na nossa forma de pensar em que nós somos seres separados como máquinas, que o meu pensamento é um, que a minha emoção é outra coisa e que meu corpo é outra coisa. Em que eu penso demais, eu sou uma pessoa que pensa. Eu vejo muito isso na minha prática clínica, as pessoas chegam assim, porque eu fico pensando, eu preciso entender tudo. Sim, a gente precisa entender, mas eu também preciso estar conectado com tudo que passa no meu corpo, porque os meus pensamentos,
eles geram sensações físicas. As minhas emoções, elas estão diretamente conectadas com as sensações físicas. Então, para eu compreender, eu preciso criar uma integração em todas as minas partes. Pensamento, ele não é uma coisa concreta. A gente não vê um pensamento caminhando, ou tampouco eu pego em um pensamento. Ele é algo extremamente abstrato e invisível. Então, como eu sinto o meu pensamento? Como eu percebo o que acontece com o meu corpo quando eu penso? E aí você pode, aí agora se dar conta, se lembrar, ou aí mesmo nesse momento, que às vezes você começa a pensar e as coisas vão passando na sua cabeça e você começa a ruminar determinada situação, determinada ideia, e o seu coração pode começar a palpitar. Você vai fazer uma prova amanhã, você tem um teste e o seu coração começa a palpitar, você começa a suar frio. Isso é a conexão do pensamento, da emoção e do corpo. Então, à medida em que você começa a educar a sua autopercepção, você começa a perceber o que acontece em você, logo isso pode contribuir com você ter mais domínio, com você compreender a sua ansiedade. Então, um primeiro passo para a gente mudar essa forma de estar na vida, né, de estar tão ansioso, ansiosa, para um estado de receptividade, um estado de presença, encontrando essa conexão do seu ser enquanto tudo que passa aí dentro do seu corpo, né? O nosso corpo está delimitado pela nossa pele. E aí estão nossos pensamentos, nossas emoções e tudo mais do nosso corpo físico. Então, se você começa a sentir o coração apertado, a respiração mais curta, para um pouco. Se dá conta do que está acontecendo. O que está acontecendo nesse corpo? Que pensamento que está na sua mente? E aí você pode começar a pensar positivamente, com mais esperança. Um outro estudo feito por um grupo de pesquisadores, eles começaram a estudar um grupo de monjas que não desenvolveram demência de Alzheimer, ali eles especificam. E eles começaram a ver que ela tinha alguns hábitos, e os hábitos eram justamente escrever, documentar o que foi bom naquele dia. Porque isso ativa um sistema de recompensa, mas também uma percepção clara de que as coisas podem ir bem. E quando o nosso cérebro entende que as coisas podem ir bem, isso gera uma neuroplasticidade, isso quer dizer uma nova forma de pensar. Meu cérebro descobriu uma nova via de pensamento em que eu posso ver as soluções. E quando eu começo a ver as soluções, já muda o meu padrão de pensamento. Quando eu começo a ver que coisas dão certo, isso muda o meu padrão de pensamento. Então eu, ao final do dia, escrever, porque escrever concretiza o que você está vendo. Eu escrever o que eu aprecio do dia hoje, o que eu apreciei que aconteceu, o que aconteceu efetivamente que deu certo, eu documento. E isso reduziu o índice de Alzheimer nesse grupo, nessas mulheres, e nos mostra que aí talvez seja um caminho, que eu concretize o que eu vejo que dá certo. Isso gera um certo alívio no nosso corpo, no meu sistema, e aí você pode sentir, quando você escrever aí, o que você viu no seu dia que funcionou, que deu certo, que foi bom para você. Isso traz um certo alívio. E essa sensação de alívio é justamente a que vai nos motivando a olhar para o que vai bem, para a solução. Então, olhar para a solução é uma forma, é um padrão de estar na vida, buscar a solução. Então, a saída para os pensamentos catastróficos, a saída para esse estado ansioso. E aí, quando eu estou falando isso, a gente vai pensar numa positividade pura e simplesmente porque eu acredito que tudo vai dar certo? Não, é eu ter um pensamento direcionado à solução que ver possibilidades, porque soluções são sempre várias.
qualquer situação que você tiver, eu não tenho uma solução, eu tenho várias soluções. Então é me abrir às possibilidades, essa disposição a estar, a ver e estar diante de possibilidades, não se amedrontar com as diversas possibilidades que existem. E encontrar uma ação para achar a saída. Então, eu estar doente, então é muito comum, e aí isso é o lado negativo dessa positividade que podemos chamar de uma positividade tóxica, de que eu estou doente. Então, pensamento positivo e você não vai ficar doente e vai se curar por si só. Não é disso que estamos falando. Estamos falando de, sim, tem a possibilidade de melhora, existem tratamentos para isso, para essa doença. E, infelizmente, algumas não têm. Infelizmente, a gente ainda vive numa sociedade em que a gente não tem a saída para tudo. Mas há alguma possibilidade, então eu posso ir com mais esperança. E se eu tenho mais esperança, o meu corpo, a minha mente está mais resistente a lidar com as adversidades. Então, eu sim trazer um pensamento que vê a saída, vê as possibilidades e está disponível para as possibilidades. Então, o meu sistema está mais presente. Eu estou mais predisposto a receber alguma melhoria. E quando eu estou com o meu corpo mais disposto, mais otimista, mais positivo, sim, o nosso sistema imune está mais ativo. Então, logo, me ajuda a encarar aí qualquer tratamento. Isso num caso de doença. Mas se eu também estou aberto às possibilidades, quando um problema no meu dia surge, eu encontro a solução. E aí os ansiosos podem confirmar que às vezes um pequeno problema ele gera um medo enorme e que você nega qualquer situação pelo medo. Então, este pensar positivo, este pensar direcionado à solução, ele te ajuda a não entrar naquele loop ruminante de que tudo vai dar errado. Então, esta é uma forma da gente ir encarando a vida com mais positividade, em ação, porque a gente está falando para ir para a ação. Não adianta eu ficar com um pensamento positivo e não fazer nada. Não, eu tenho um pensamento mais aberto à solução, mais aberto ao que vai dar certo e busco a saída e ajo. E uma saída para isto é começar a escrever as soluções, começar a escrever o que você sente, começar a escrever o que você é grato, porque isto vai confirmando para você e vai mudando o padrão de pensamento. Então, isso é uma atividade, um hábito, esse de escrever o que sente, de escrever as possibilidades, de documentar isso escrevendo, porque é uma forma de reprogramar o pensamento. E te convido aqui para me contar o que você reconhece agora na sua vida que deu certo, que está dando certo. Me conta aqui, porque a gente já compartilha e já começa a reprogramar o nosso sistema, o nosso cérebro, nosso padrão de pensamento juntos. Vamos aqui, porque sim, tudo tem jeito na nossa vida. Tudo, como eu me coloco na vida, é a forma que eu encontro comigo mesma, que eu encontro para estar segura, para eu encontro para minha autoconfiança. Me conta, o que você reconhece hoje em você, na sua vida?